O dog do Reddit. Primeiro relato. Eu sou um idiota por ter agido como agi com uma Karen, que me colocou na friendzone, e depois ficou brava porque eu a bloqueei. Há cerca de 3 anos, eu, homem de 25 anos, comecei a ter sentimentos por uma garota que chamaremos de Mega, mulher de 22 anos. Ela era nerd, gostava de animais, de animes e também jogava muitos videogames. Essas características me atraíram, já que eu também era um amante de animais, de animes e também era um gamer. Com o tempo, esse interesse virou uma atração genuína. No início, fiquei hesitante em chamá-la para sair, pois não sabia se ela sentia o mesmo. Mas, após um incentivo de amigos, decidi tentar. Nos encontramos em uma lanchonete local para almoçarmos juntos. A lanchonete era daquelas de estilo familiar, e a comida era muito boa. Enquanto comíamos, decidi finalmente contar a ela como me sentia. Eu estava novamente hesitante, mas fui em frente. Ela pareceu receptiva a princípio e me perguntou o que me atraía nela. Então, mencionei algumas coisas, como seu interesse por anime, seu gosto por videogames e seu senso de humor sombrio. Não quis pedir para ela ser minha namorada ali mesmo, então, em vez disso, perguntei se ela gostaria de nos conhecermos melhor e talvez sairmos em 1 ou 2 encontros para ver no que dava. Ela, então, pediu desculpas e disse que gostava de mim, mas apenas como amigo. Disse que não queria arruinar nossa amizade e que não queria que houvesse sentimentos ruins se acabássemos nos separando depois de juntos. Isso doeu um pouco, e parte de mim quis ao menos tentar convencê-la a mudar de ideia. Mas tudo o que consegui dizer foi ok, estou bem com isso. Conversamos por mais algum tempo antes de sairmos da lanchonete e seguirmos nossos caminhos. Tentei procurá-la algumas vezes depois daquele dia, mas ela me deixava no vácuo ou respondia com uma palavra só. Então, depois de um tempo, parei de procurá-la. 2 meses depois, conheci alguém novo, chamaremos de Sophie, mulher de 24 anos, que gostava de arte e fotografia. Ela me disse que contava histórias com sua arte. Qualquer coisa que chamava sua atenção virava uma pintura, escultura ou uma foto emoldurada. Ela era muito boa nisso. Com o tempo, aqueles mesmos sentimentos que senti no passado voltaram. O que eu não esperava era que ela sentisse o mesmo por mim. Convidei-a para um encontro e ela aceitou. Nossos encontros viraram uma coisa regular até que, eventualmente, tornamos as coisas oficiais. Depois do nosso 7º encontro, perguntei se ela queria ser minha namorada e ela disse sim. No dia seguinte, contei aos meus amigos, e eles ficaram empolgados, já que foram eles que me incentivaram a seguir em frente. E agora a rejeição de meses atrás não me incomodava mais. Uma semana depois, estava em meu quarto lendo um livro quando recebi uma notificação de mensagem. Olhei e vi que era de Mega. Achei algo meio estranho, considerando o fato de que ela não falava comigo havia meses. Por curiosidade, abri a mensagem. Era um parágrafo curto, onde ela dizia que, depois de pensar um pouco, decidiu que queria ser minha namorada. Ela disse que sempre teve sentimentos por mim e que estava pronta para nos dar uma chance. Achei tudo ainda mais estranho. Depois de todo esse tempo, todas as respostas com uma palavra só e mensagens não lidas, agora ela tinha sentimentos? Tirei um print da mensagem e enviei para Sophie. Depois disso, bloqueei Megan e achei que tudo tinha acabado. 2 dias depois, Megan apareceu na porta da minha casa, extremamente irritada, e quando abri a porta, ela começou a dizer que eu era horrível por bloqueá-la após sua confissão. Eu disse a ela que ela não tinha o direito de estar chateada, considerando que foi ela quem me rejeitou e disse que nunca seríamos nada. Ela então tentou me fazer sentir culpado, perguntando se seus sentimentos por mim não significavam nada. Eu perguntei onde estavam esses sentimentos quando eu estava solteiro. Disse que ela não podia mudar de ideia agora que me via com outra pessoa e esperar que eu simplesmente concordasse. Desejei a ela um bom dia e fechei a porta. Nosso grupo de amigos ficou um pouco dividido sobre isso, e comecei a me questionar se fiz efetivamente a coisa certa ou não. Fiquei um pouco chateado com tudo isso, na realidade. Parecia que ela esperava que eu simplesmente largasse a minha namorada por ela agora, só porque ela havia mudado de ideia. O que vocês acham sobre tudo isso? Comentários sobre o relato. Essa Karen fez a típica coisa de perguntar o que ele achava dela, apenas para ter o ego dela inflado. Nada mais. E ele achou que ela estava dando papo para ele naquele momento. Acredito que ela estava interessada em outro cara na época e o deixou como segunda opção. Quando o outro não deu certo, ela achou que bastava lhe dar uma chance e ele aceitaria ela correndo. Mas, como o Op não fez isso feriu o orgulho dela e ela começou a agir mal. Ele se salvou de um problema, isso sim. Eu acho que ela te rejeitou de uma maneira educada e respeitosa. E o que você fez? Tirou um print da mensagem, compartilhou com sua namorada e bloqueou-a sem responder. Você parece rancoroso. Até entendo que ela agiu de forma fria com você depois. Mas ela ainda te respondia. O mais maduro seria você ter respondido da mesma forma.
Teria sido tão difícil escrever, desculpe, Megan. Agora estou em um relacionamento. Te desejo tudo de bom. Acho que seria o mais educado e sensível. Para mim você se livrou de uma bomba relógio chamada Megan, que de fato parecia muito com uma verdadeira Karen, por ser louca, oportunista e interesseira. Ela só quis você ao perceber que você estava com outra pessoa. E esse é um comportamento bastante conhecido nas pessoas, principalmente nas mulheres, que só começam a ver valor em um homem quando outras mulheres se interessam nele. Para mim tudo isso ficou bem claro. O Op desviou de uma bala, com certeza. Você fez a coisa certa e estava correto no que disse. Não perca tempo escutando esses seus supostos amigos. Ela só decidiu ter sentimentos agora que você está com outra pessoa. As pessoas sempre querem o que não podem ter. Acho que você fez bem em nem dar satisfações a ela. Uma desculpa mentirosa como foi a dela anteriormente, não significa absolutamente nada. Você não devia absolutamente nada a ela. Que bom que você agiu dessa forma. Segundo relato. Minha esposa teve um caso, mas acusou falsamente o antigo parceiro. Eu a expulsei e expus a situação à sua família. Minha história é um pouco parecida com uma que li aqui no Reddit, e é por isso que estou postando a minha, para que as pessoas possam ler e aprender, pois eu não aprendi anteriormente. Tenho acompanhado aqui há certo tempo, mas nunca pensei que seria um dos que compartilhariam a sua história. Só quero que isso termine logo e que eu volte a ter uma vida sem dores de cabeça. Pois bem. Um pouco de contexto para vocês, estou perto dos 40 anos e trabalho como arquiteto. Fui criado por uma mãe solteira. Ela fez de tudo para que eu terminasse o ensino médio e entrasse na faculdade. Não tínhamos muito, mas minha mãe se desdobrou para me dar, e também aos meus irmãos, uma chance de uma vida decente. Eu devo tudo a ela. Acho que foi isso que me deu uma forte necessidade de sempre ser um homem responsável. Nunca escolheria, de forma voluntária, não estar presente para minha esposa e filhos. Sempre tive essa mentalidade de que mulheres de origem simples fazem as melhores esposas, provavelmente por causa de como fui criado e de como minha mãe era quando meu pai estava vivo. Quando conheci minha esposa, Dani, abreviação de Daniela, que veio de uma criação parecida, pensei que tinha encontrado alguém que entendia as dificuldades da vida, assim como minha mãe claramente entendia. Dani é uma ótima mulher, ou, pelo menos, eu costumava pensar assim. Ela sempre foi próxima dos pais, e eu fiz minha parte para apoiá-los, enviando presentes quando podia, como uma pequena ajuda. Eles ainda moram em uma cidade pequena e frequentam uma faculdade pequena, e eu sempre fiz questão de que nunca precisassem de nada. Nos casamos há 4 anos. Está tudo bem, no geral. Ainda não temos filhos, mas não foi por falta de tentativa. Tenho alguns amigos dos tempos de faculdade. Estudamos arquitetura juntos, e a cada 3 meses, mais ou menos, participamos de uma festa de coquetel de arquitetura organizada por um conhecido em comum. Sempre foi o mesmo esquema. Nós vamos, fazemos networking, conversamos com potenciais clientes e nos divertimos. Os 2 amigos também vão com suas esposas. Isso se tornou uma rotina para nós. Em uma dessas festas, no entanto, algo não me pareceu certo. Percebi que ela estava demorando mais do que o normal para voltar do banheiro. Francamente, ela tem esse hábito de desaparecer um pouco nas festas, mas geralmente não é nada demais. Dessa vez, porém, eu precisava dela com urgência. Tínhamos um convidado especial na festa, e eu queria apresentá-la a ele, mas ela não estava em lugar algum. Comecei a me frustrar, então perguntei a algumas pessoas se a tinham visto, mas ninguém sabia onde ela estava. Decidi sair para fazer uma ligação e talvez tomar um ar. Enquanto andava pelo jardim, vi ela em um canto do quintal com um cara. Estava um pouco escuro naquele canto, então não consegui ver o rosto deles, mas o vestido dela estava iluminado o suficiente para eu saber que era ela. A maneira como eles estavam posicionados parecia que estavam fazendo algo. Mas não estava claro o que exatamente. No segundo em que chamei seu nome, o cara saiu correndo. Nem olhou para trás. Perdi a paciência. Fui até ela e exigi uma explicação. Ela começou a chorar, dizendo que não conhecia o cara, que ele havia apalpado e que ela estava tentando sair dali. Quando apareci, ela estava realmente histérica com a situação. Continuava dizendo quanto estava assustada e que só queria ir para casa. Então, fiz o que qualquer bom marido faria. Levei-a para casa e a coloquei na cama para se recuperar do evento. Mas, a noite toda, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Não dormi bem, graças a Deus. No dia seguinte, era um domingo. Assim que acordei, pedi que ela me explicasse novamente o que aconteceu. Ela manteve a história. Disse que estava tranquila no jardim, e um cara se aproximou dela. Eu não aceitaria esse tipo de situação ficar barata. Então mencionei que iria à polícia. Foi quando ela ficou completamente desesperada. Ela implorou o dia todo para que eu não envolvesse a polícia.
Disse que não queria passar por esse tipo de publicidade, que não queria contar o que lhe aconteceu várias vezes para várias pessoas e que já estava se sentindo humilhado o suficiente. Eu cedi e disse que não iria à polícia, mas não consegui deixar isso para lá. Essa é minha esposa. Estamos falando da mulher que eu amava naquela época. Então, falei com 2 amigos sobre isso e concordamos em tentar descobrir quem era o cara. Um dos meus amigos, vamos chamá-lo de Mike, fez um bom ponto. Ele disse, na maioria das vezes, uma vítima gostaria de justiça. Não sei o quão verdadeira é essa afirmação, mas parece verdadeira o suficiente. E se ela era, por que ela estava tão decidida contra eu buscar justiça para ela? Foi quando meu instinto ficou em alerta máximo. Perguntamos ao anfitrião da festa se ele tinha uma lista de convidados. Disse que era para fins de networking, mas, na verdade, só queria encontrar esse cara. Ele nos deu a lista, e comecei a pesquisar os nomes online, tentando combinar um rosto com o cara que vi naquela noite. Não tive sorte com isso, porém. Tudo estava muito confuso na minha cabeça. Além disso, o canto onde os vi tinha pouca iluminação. Então, decidi que precisaria ser muito mais astuto se quisesse descobrir as coisas. Eu trabalho como arquiteto, certo? Então, inventei uma desculpa para mostrar a Dani algumas fotos de pessoas, fingindo que estava trabalhando em um novo projeto e queria mostrar as pessoas com quem trabalharia. Eu tinha excluído muitas pessoas como possíveis suspeitos, mas, para aqueles de quem eu tinha menos certeza, coloquei suas fotos no meio do grupo quando passei por elas. Não percebi nenhuma reação estranha dela, então realmente não parecia que algum deles era o cara. É aqui que as coisas ficam interessantes. O anfitrião do evento me procurou perguntando como estava indo o networking. Eu não consegui mais sustentar a mentira, então contei a verdade sobre o que aconteceu. Ele ficou absolutamente chocado e perguntou por que eu não contei a verdade antes, pois ele me disse que tinha imagens de câmeras de segurança do lado de fora da casa. Ele havia instalado câmeras na área do jardim por motivos de segurança. Aparentemente, elas estão bem escondidas, então ninguém as percebe nas festas. Meu coração estava disparado nesse ponto. Fui até a casa dele com meus 2 amigos e assistimos às filmagens juntos. Havia um ponto cego exatamente onde encontrei Dani e o cara. Mas as câmeras captaram ela indo para o jardim sozinha e, em seguida, o cara a seguindo logo depois. Também vimos a parte em que ele fugiu quando eu apareci. O rosto dele estava claro como o dia. As vantagens de investir em câmeras melhores do que as que todo mundo parece ter. Então combinamos o rosto dele com um dos caras da lista de convidados. Acontece que esse cara era um sócio sênior da empresa do anfitrião. Um novo convidado da festa. Alguém que só tinha ido a esses eventos umas 2 vezes antes. Foi bastante chocante que alguém de tal status faria algo assim. Mas não existe perfil para esse tipo de crime, certo? Rastreá-lo usando as informações de contato da lista e o confrontamos. Depois de alguma persuasão, ele admitiu tudo. Infelizmente, ele não estava cometendo um crime. E foi aí que eu realmente perdi a cabeça. Dani e esse cara estavam se encontrando há alguns meses. Eles estavam tendo um caso. Eles se conheceram em uma das festas anteriores, trocaram números, e as coisas saíram de controle a partir daí. Inicialmente, pensei que ele poderia estar mentindo para tentar se safar, mas ele sabia muito sobre Dani para que esse fosse o caso. Eu não conversei com Dani sobre nada disso. Somente eu e meus colegas sabemos disso. É por isso que estou aqui desabafando com estranhos, esperando que me digam o que fazer a seguir. Muitos disseram que eu deveria procurar terapia de casal e que agora o casamento está desmoronando por causa de um erro. Meus amigos, por outro lado, querem que eu a traia de volta e, depois, peço o divórcio. O divórcio definitivamente está na mesa, obviamente, mas quero garantir que eu consiga lidar com isso da maneira mais certa. Não sei se trair de volta vale o esforço. Preciso de algo mais forte do que isso. A atualização. Eu esperava muito mais respostas na minha postagem original, mas também não foram poucas as que recebi. Já gostaria de dar um grande agradecimento a todos que comentaram, bem como para aqueles que deram conselhos e compartilharam suas próprias histórias pessoais. Concordo com alguns de vocês que disseram que eu deveria ser uma pessoa melhor e maior, e apenas me divorciar, ou seguir em frente, e viver uma vida feliz sem ela, e sem manchar a minha honra no processo. Mas infelizmente eu não acho que posso. Vocês entendem a gravidade de um caso? O quanto de esforço é preciso para fazer o errado consistentemente? Se eu tivesse levado isso para a polícia e não investigado sozinho, provavelmente teria arruinado a reputação de uma pessoa. Um sócio sênior enfrentaria acusações de apalpar uma mulher em uma festa, mas ela ia deixar eu fazer tudo isso porque ela estava me traindo. Após minha postagem original, passei muito tempo pensando no que fazer, e a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com meu advogado de longa data. A próxima coisa que pensei foi em destruir a vida dela. Apenas confrontá-la, talvez gritar com ela, entregar os papéis do divórcio e deixá-la ir me parecia muito simples, muito limpo. E por tudo que fiz por ela e por sua família.
eu queria que ela sentisse o peso da traição, e quase ter colocado a vida de outra pessoa em perigo. Enquanto escrevo isso, algo me ocorreu. Para ela ter tido um caso com esse cara, ela gostava ou amava de certa forma. Mas estava disposta a arruiná-lo para encobrir seu rastro. Isso significaria que ela poderia me jogar debaixo do ônibus também, por qualquer motivo justificável que ela inventasse. Bem, dito isso, decidi fazer algo um pouco mais público. Veja bem, a família de Dani significa muito para ela. Eles nunca tiveram muito, mas sempre me trataram com respeito. Posso dizer que me amavam como um filho. E eu não estaria errado. Ela sempre foi muito próxima deles. Ela adora o pai e tem essa aura de menina do papai. Bom para ela. Bom para mim também. Planejei uma viagem para visitá-los. Isso não era fora do comum. Ela adorava ver os pais, e eles adoravam nos receber. Não dei a entender que sabia de nada do caso. Estava calmo e normal, como qualquer outro marido planejando uma viagem para ver os sogros. Ela não suspeitava de nada. O plano era simples. Depois do jantar, eu mostraria as provas, incluindo um vídeo que gravei quando o sócio confessou o caso. Entre admitir o caso e aceitar fazer uma falsa acusação por ser apalpada por alguém, a escolha dela seria interessante de ver. Chegamos na casa dos pais dela alguns dias depois. Eles vivem em uma cidade tranquila. É o tipo de lugar onde todos conhecem todos. E as notícias se espalham rápido. Dani estava animada para ver os pais, e eu agi como se tudo estivesse bem. Tivemos um jantar agradável, a mãe dela cozinhou uma refeição caprichada, e o pai abriu uma garrafa de vinho. Mas, após a refeição, disse que tinha algo para mostrar a eles. Fingi que era apenas um vídeo de uma das festas, algo leve para compartilhar. Todos se reuniram, e Dani estava sorrindo, totalmente despreocupada. Primeiro, mostrei as imagens das câmeras de segurança. Podíamos ver Dani indo para o jardim, seguida pelo cara logo depois. Houve um momento de confusão nos rostos de todos, mas aquilo era só o começo. Passei então para o vídeo onde o cara confessava tudo. O caso, as mentiras, tudo. Conectei meu celular à TV antiga deles para que todos pudessem ver e ouvir cada palavra. O rosto de Dani ficou pálido. Ela parecia querer desaparecer. Quando olhei para os pais dela, eles ficaram em silêncio. Um silêncio muito constrangedor. A mãe dela começou a chorar, e o rosto do pai ficou vermelho. E sabe o que é engraçado? Embora não fosse engraçado na hora, Dani desenvolveu uma gagueira. Tentou dizer algo, mas começou a balbuciar. Quando finalmente conseguiu se expressar, começou a dizer que foi um erro, que não significava nada. Mas até os próprios pais dela não pareceram convencidos. Bem na frente dos pais dela, disse que estava tudo acabado. Tirei os papéis do divórcio que havia preparado após descobrir sobre a traição e os entreguei gentilmente ao pai dela. Foi aí que tudo desabou. Não sei se foi ela ou a mãe dela, mas alguém começou a chorar descontroladamente. Enquanto eu ia para o quarto de hóspedes pegar minhas coisas, ela estava de joelhos, implorando para eu não prosseguir, dizendo que faria qualquer coisa para consertar. A mãe dela também estava implorando e pedindo para eu reconsiderar, dizendo que todos cometem erros, mas eu já tinha tomado minha decisão. Calmamente, disse a mãe dela que tinha dado tudo a Dani. Apoiei a família deles, e Dani retribuiu se encontrando às escondidas com um cara que conheceu numa festa. Lembrei-os de que fui sempre leal e que a traição dela era algo que eu nunca poderia perdoar. Foi um caos. A mãe dela até segurou meu braço, chorando e dizendo que eu era como um filho, que éramos uma família. Engraçado. Somente o pai dela parecia calmo e me deu um aperto de mão antes de eu partir. Olhando para trás, tenho orgulho de como me comportei. Não fiquei nem com raiva. Estive calmo durante toda a situação, apenas expondo os fatos. Antes de sair, disse para chamarem o advogado do documento se quisessem me passar alguma informação. Parti naquela noite, então tive que dirigir até o motel mais próximo e fiquei lá. Na manhã seguinte, levantei, tomei um café no local e voltei para casa. Naquele dia, empacotei todas as coisas de Dani e mandei entregá-las para ela. Bloqueei-a em tudo. Também chamei um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Acabamos resolvendo os termos antes de ir para o tribunal. Lembra de como mencionei meu advogado de longa data e o quanto minha mãe é importante para mim? Quando comecei a ganhar patrimônio aqui e ali, o advogado me deu alguns conselhos valiosos. Todos os bens grandes que possuo, da casa a algumas propriedades e meu carro, estão no nome da minha mãe. Dani nunca soube disso. Ela achava que tudo era compartilhado igualmente entre nós, mas não era, exceto pelas contas bancárias, que tínhamos só uma conta conjunta. Concordamos em um valor para ela. Não houve pensão alimentícia porque eu não queria mais nada com ela, porque não haviam filhos ou coisas do tipo. Eu queria que ela não ficasse com nada, porque traiu e tudo mais. Mas o sistema de justiça geralmente é parcial com a mulher.
De qualquer forma, o que ela conseguiu não é nada que me tire o sono. Ainda fiquei com a maior parte do meu dinheiro. Ela não pôde reivindicar nada substancial sobre meu dinheiro. Ou seja, minha mãe me salvou mais uma vez. E para piorar as coisas para ela, descobrimos posteriormente que o cara com quem ela estava se relacionando era casado com uma mulher que costumava organizar algumas das festas. Então o anfitrião entrou em contato com a esposa do cara para informá-la do que aconteceu, pois, segundo ele, era a coisa certa a se fazer. Quando ele me contou, fiquei bastante satisfeito. Nem precisei fazer nada para que o parceiro dela recebesse o que merecia. A esposa o expulsou de casa e pediu o divórcio. Aparentemente, Dani não foi o primeiro caso dele. O cara estava traindo a esposa há anos. Isso não é uma boa publicidade para a empresa dele. E como a esposa está decidida a lutar, isso vai atingi-lo de forma significativa. Quanto a Dani, ela voltou a morar com os pais. Pelo que eu ouvi, ela está um desastre desde que tudo aconteceu. Não sei se ela conseguiu um emprego agora. Ela largou o trabalho alguns anos atrás porque eu a sustentava. Mas agora ela tem que se virar sozinha. Tenho certeza de que as notícias já se espalharam pela cidade pequena dela. Pelo menos espero que sim. Ela vai se tornar o assunto da cidade, e não de uma forma boa. Eles geralmente não têm muita confusão por lá, então isso deve satisfazer a sede de fofocas. Não sinto nenhuma simpatia. Ela jogou tudo fora por um caso, e agora está pagando o preço. Estou seguindo com minha vida, focando no trabalho e passando mais tempo com minha mãe e o resto da minha família, que aliás, ficaram felizes ao saber como eu lidei com a situação. Enfim, é assim que as coisas estão agora. Finalmente estou começando a me sentir livre. Após tudo, só posso dar o seguinte conselho. Nunca hesite em cortar uma mulher traidora da sua vida. Comentários sobre o relato. Às vezes, é preciso uma experiência chocante como essa para percebermos que ser uma boa pessoa nem sempre significa que você vai receber honestidade e respeito em troca. Achei algo bastante normal o fato do Op não saber o que fazer no primeiro momento, em que soube de toda a verdade. Quero dizer, seu mundo inteiro foi virado de cabeça para baixo em um instante. Mas ele fez bem em buscar conselhos e tirar um tempo para refletir um pouco sobre tudo. Com certeza ele agiu bem ao fazer isso. Eu achei que confrontá-la na frente da família foi um movimento bem ousado. E, embora algumas pessoas possam até achar algo cruel, o Op deixou claro que ele queria garantir que ela entendesse o peso total de suas escolhas. E, para ser honesto, não tenho dúvidas de que ela merecia toda essa severidade por parte dele. Além disso, é interessante ver como as coisas se desenrolaram com o outro cara também. O Op ficou com medo do cara poder ser quase que uma vítima, de não saber que ela era comprometida, mas esse não era o caso. O cara também era um traidor miserável. É quase poético como a verdade tem uma maneira de emergir em muitos casos, especialmente quando envolve várias vidas e relacionamentos. Agora, ambos têm que enfrentar as consequências de decisões que poderiam ter sido completamente evitadas. Ambos os envolvidos no caso tinham os seus parceiros e não tiveram o mínimo de consideração por ambos. Jogaram tudo fora por um caso de meses. Se bem que, provavelmente não só o outro cara, como a ex do Op já deve ter tido outros casos antes. Esse tipo de gente me enoja. É sempre bom ver quando o Op não é um banana e não deixa uma traidora se safar sem sofrer as devidas consequências. Me pergunto se ainda haverá algum louco que terá a brilhante ideia de querer resgatá-la em sua cidade, ou se ela irá usar a velha tática de mudar de cidade para tentar enganar algum novo desavisado. De qualquer maneira, foi bom ver que o ex-sogro do Op o entendeu e o apoiou. Ele conseguiu ver que sua filha buscou esse resultado. Parabéns ao Op por agir de forma firme e decidida ao final. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.